Já que os dois falaram bastante, é a sua vez, Thaís Oyama. Paulo, eu acho que essa decisão, essa recomendação, né, porque me parece que ainda não está claro qual que será a autonomia, por exemplo, das prefeituras, mas essa orientação, digamos assim, me parece que vem em boa hora, porque veja só, até agora a gente estava discutindo essa história de volta, não volta às escolas, com base em especulações, com base em achismos e tal, mas agora, 9 meses passados de pandemia, já existem experiências que podem mostrar como é que isso funciona. E as experiências mostram, apontam para o fato de que, de fato, as escolas não são locais de risco para as crianças. As escolas, pelo contrário, são lugares bastante mais seguros que muitos outros lugares que as pessoas têm frequentado hoje. Então, olha, tem esse estudo, por exemplo, do Public Health England, que é a agência governamental de saúde do Reino Unido, que analisou o que aconteceu, o que já aconteceu. Não é uma projeção, uma especulação, uma previsão. Ele analisou o que já aconteceu com mais de 1 milhão de crianças que voltaram à escola lá no Reino Unido. Então, o que aconteceu? Nas semanas seguintes a essa volta à escola, até o final desse semestre, ou seja, até agora há pouco, de 1 milhão de crianças que voltaram à escola, 70 crianças e 128 funcionários testaram positivos para a Covid-19. Então, lembrando, 70 crianças e um universo de mais de 1 milhão de crianças. Aí, mesmo assim, 67 dessas quase 200 pessoas, eu estou somando aqui as 70 crianças, mais os 128 funcionários que testaram positivo, então dá quase 200. Mesmo assim, nesse universo de quase 200 crianças, quase todos foram infectados fora da escola, 67 quase todos não, 67 dessas quase 200 pessoas foram infectados fora da escola, em outro ambiente, ou seja, a escola não teve nada a ver com essas infecções. E os demais, o resto dos 200 infectados, estavam ligados a surtos dentro da escola. Mas o que são surtos? É quando pelo menos 2 pessoas se contaminam dentro de uma mesma escola. Isso é chamado de surto. Mas esses surtos, segundo relatou a Agência de Saúde do Reino Unido, baseada em coisas que já aconteceram. Esses surtos foram muito poucos e muito localizados, para você ver quão poucos e quão localizados eles foram. Olha só, em todo o Reino Unido, para cada 1.000 creches, menos de uma, 0,5, menos de uma teve um surto, ou seja, uma situação em que pelo menos 2 pessoas foram contaminadas no mesmo local. Para cada 1.000 escolas primárias, o número de surtos foi de 4,8. E para 1.000 escolas secundárias foi menor ainda, 1,6 surtos. É muito pouco, é muito pouco. Mas, em 2/3 dos casos de transmissão na escola, a infecção passou de funcionários para funcionários, ou de funcionários para alunos. Foram muito poucos os casos em que a transmissão se deu de aluno para aluno, ou de aluno para funcionário, ou de aluno para professores. O que isso quer dizer? Isso corrobora aquela constatação de que as crianças são baixos transmissores. As crianças transmitem muito menos o vírus do que os adultos. Então, repetindo, 2/3 dos casos de transmissão, a infecção passou de funcionário para funcionário ou de funcionário para aluno. E muitos poucos casos foi de aluno para aluno, ou de aluno para funcionário, ou de aluno para professor. Então, outra coisa que isso confirma foram coisas que foram descobertas na Islândia, onde de todos os casos de infecção por Covid-19 que foram rastreados, nenhum foi de criança que passou a infecção para os seus pais. De novo, confirmando que crianças são baixos transmissores. Então, todos esses números, só para lembrar, esses números todos que eu falei, eles não são de crianças que foram internadas, crianças que morreram, não. Foi só crianças que testaram positivo para o coronavírus, né? Porque o número de óbitos também é ínfimo. Diante de tudo isso, eu reitero aqui que eu acho que está mesmo na hora de reabrir as escolas, de manter as escolas abertas, que já estão abertas, até porque a vacina, pelo menos aqui em São Paulo, deve acontecer, a vacinação deve acontecer em janeiro já, para aqueles públicos mais vulneráveis, né, que podem eventualmente ser contaminados por gente que saiu das escolas, mas eu acho que fevereiro é uma boa data, até porque os países europeus que estão fechando tudo de novo, comércio e indústrias nessa segunda onda, estão fechando tudo, mas não estão fechando as escolas. E por que não estão fechando as escolas? Porque eles consideram que o ambiente é seguro e que é possível minimizar os riscos.